Olha, durante todo o ano de 2020 e grande parte de 2021, os cinemas ficaram fechados por conta dos efeitos da pandemia da Covid. E esse cenário só foi mudar lá no final de 2021, quando foi lançado nos cinemas o terceiro filme do Homem-Aranha, que fez quase 2 bilhões de bilheteria e sinalizou para os estúdios: beleza, agora o público pode voltar ao cinema. Mas como é em todo ano cinematográfico, 2022 teve os seus sucessos e os seus fracassos. Então no vídeo de hoje a gente vai fazer uma retrospectiva dos filmes que foram lançados no cinema em 2022 para ver o que deu certo e o que não deu certo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Falando do Cinema, e no vídeo de hoje nós vamos fazer a nossa retrospectiva de 2022 nos cinemas. Claro que não vai dar para falar sobre todos os filmes que foram lançados, porque senão o vídeo fica gigantesco, mas a gente vai pegar mês a mês aqui os principais lançamentos que foram para os cinemas, tá? Nesse vídeo aqui eu não vou considerar lançamento direto para streaming. Então vamos lá, os maiores sucessos e os maiores fracassos de 2022. Lembrando que aqui eu vou considerar somente a questão do sucesso, então do fracasso comercial. Então, obviamente, um filme que fez sucesso, você não precisa necessariamente gostar. Assim como às vezes um filme que não deu certo comercialmente, você pode gostar, não gostar, enfim. No final das contas, o melhor crítico de cinema é você, é o seu gosto, o que você curte, o que você gosta, é a sua experiência, enfim. Bom, nós já começamos o ano com o pé esquerdo, porque foi lançado nos cinemas o filme As Agentes 355. Fica uma proposta super interessante de ser um filme de ação somente com protagonistas femininas, excelentes atrizes oscarizadas, né? Tem Jessica Chastain, tem Lupita Nyong'o, tem a Penélope Cruz. Além de ser protagonista do filme, a Jessica Chastain também é produtora desse filme, então era um projeto que tinha tudo para dar certo. Mas para a gente poder entender o cinema, a gente tem que entender pelo menos dois macetes. O primeiro macete é o do elenco super estrelado. Quase sempre que o filme tem elenco estrelado demais, muito ator, muita atriz conhecida, famosa, que geralmente cobra cachê caro e desse filme não cobrou porque é amigo do diretor, é amigo do produtor, é amigo do ator que está protagonizando. Quase sempre que o elenco estrelado demais, o filme é ruim. Esse é o primeiro macete. E o segundo macete, que não é necessariamente uma regra, mas acontece bastante, é que quando você vê um filme que tem um trailer maneiro, que tem uma premissa legal, e você ver que a data de lançamento daquele filme é em janeiro, irmão, pode ligar o seu alerta, porque existe uma chance desse filme ser ruim. Por quê? O mês de janeiro geralmente é o mês de descarte das bombas de Hollywood. O mês de janeiro, muito embora pegue ali um bocado das férias escolares e seja início do ano, ele não é um mês muito lucrativo para os cinemas. Então os estúdios deixam para lançar as bombas todas concentradas no mês de janeiro. E muito embora esse filme tenha uma boa avaliação do público lá no Rotten Tomatoes, ele não foi bem recebido pela crítica e ele foi um fracasso de bilheteria. Porque o filme teve um orçamento de 75 milhões de dólares e só arrecadou 27 milhões da bilheteria. E outra bomba que foi lançada no mês de janeiro foi o filme A Filha do Rei. O filme que é protagonizado aí pelo Pierce Brosnan. É um filme que passou por um monte de perrengue de produção. Para você ter noção, as filmagens do filme acabaram em 2014, mas teve tanto problema de pós-produção, de refilmagem, mudou a distribuidora, aí foi para uma, depois saiu a empresa, foi para outra empresa, foi tanto perrengue, aí depois veio a pandemia para agravar ainda mais a situação. E para coroar a problemática desse filme, o filme foi um fracasso de bilheteria, fez menos de 2 milhões de dólares contra 40 milhões de orçamento e também não foi bem recebido pela crítica, muito embora a nota do público seja uma nota bastante razoável. Entrando no mês de fevereiro, nós tivemos o lançamento do filme Moonfall, Ameaça Lunar, filme de catástrofe ali, dirigido pelo mesmo diretor lá do Independence Day. Se tornou um dos filmes independentes mais caros da história do cinema, com quase 150 milhões de dólares de orçamento. E muito embora esse filme de catástrofe tenha bastante apelo popular, não foi muito bem o caso desse filme, porque ele fez somente 67 milhões de dólares nas bilheterias. E esse é um valor bem pequeno porque o filme chegou a ser lançado no mercado chinês. Então nem a China conseguiu salvar esse filme de ser um fracasso de bilheteria. Outro filme que foi lançado no mês de fevereiro foi o filme Morte no Nilo, que é uma continuação daquele filme Assassinato do Expresso do Oriente, baseado aí no trabalho da Agatha Christie. Esse é outro filme que já estava pronto antes da pandemia, então a pandemia veio e provocou vários adiamentos nesse filme. E para piorar, ainda teve as diversas polêmicas envolvendo o Armie Hammer, que protagoniza esse filme junto com a Gal Gadot e com o Kenneth Branagh. Porque é um pouquinho complicado o estúdio vender o filme, fazer trailer, fazer pôster, fazer produto, quando um dos seus protagonistas, um dos atores principais ali envolvidos no projeto, está sendo acusado inclusive de estupro e canibalismo. Mas apesar disso tudo, o filme deu um dinheirinho, porque ele custou 90 milhões de dólares e faturou 137. Então, dependendo do valor da verba de marketing que o filme teve, e só lembrando que marketing não tem nada a ver com orçamento, é outra questão, então é um valor à parte, se eles não tiverem gastado muito em marketing, talvez o filme deu dinheiro. Ou se deu prejuízo, foi um prejuízo pequeno.
E para finalizar o mês de fevereiro, nós tivemos finalmente o lançamento no cinema do filme do Uncharted, né, que é um jogo bastante aclamado, principalmente por conta da narrativa dele cinematográfica. Tem uma pegada meio Indiana Jones ali. O filme teve um orçamento bacana, chamaram o Tom Holland, chamaram o Mark Wahlberg, então a galera conhecida de Hollywood aí, e a aposta deu certo porque o filme fez mais de 400 milhões de bilheteria contra ali os seus 120 milhões de orçamento. E apesar do filme não ter sido muito bem recebido pela crítica, ele tem uma excelente avaliação de público, e no caso desse filme, infelizmente, eu vou ter que ficar do lado da crítica, porque eu também não gostei desse filme, achei um filme fraquíssimo, e cara, o Mark Wahlberg tá péssimo no filme, péssimo. Só o primeiro episódio do The Last of Us é muito melhor que esse filme. Então bora pro mês de março, que já começa com o lançamento de The Batman. Pra mim, o melhor filme de 2022 que eu assisti. E muito embora no começo da ideia desse projeto tenha havido muita descrença, principalmente em relação ao Robert Pattinson como Batman, cara, o filme veio e entregou um filmaço, cara. E pra mim, dentre outras coisas que faz com que o The Batman tenha sido o filme do ano, pra mim, era justamente essa parte da intencionalidade, sabe? O Matt Reeves, ele quer contar essa história e conhece cada frame, cada cena, cada take dessa história. Não tem barriga, não tem coisa a mais, não tem coisa a menos, não tem coisa faltando. Se tivesse uma sequência, que vai ser o caso, já tá confirmado para 2025, se não me engano, o segundo filme do The Batman. Ou então, se não tivesse também, cara, o filme é redondinho, não falta nada, não tem tanta ponta solta. Já tá disponível lá na HBO Max há bastante tempo, então, cara, se você não viu, você tá de sacanagem. Corre lá na HBO Max e vai assistir esse filme, porque é o filme do ano. E 2022 também foi ano de lançamento de filme novo da Pixar. Led Crescer uma Fera também foi lançado no mês de março, só que muito embora ele tenha sido aclamado pela crítica e tenha uma boa avaliação do público, o filme foi um fracasso de bilheteria porque a Disney adotou aquela estratégia de lançar simultaneamente, tanto no Disney Plus quanto nos cinemas. Isso arrebentou o filme, diz que até desgastou um pouquinho a relação lá de Pixar dentro da Disney, que teve treta por conta disso e tal. E essa estratégia se mostrou completamente equivocada e dos 175 milhões de dólares que foi o orçamento do filme, a Disney só arrecadou 20 milhões de bilheteria. Então deu um baita prejuízo financeiro para o estúdio. E para fechar o mês de março com chave de ouro, no dia 31, no último dia do mês, foi lançado nos cinemas brasileiros Morbius. And this is Morbid Time. É engraçado porque durante todo esse trajeto do Morbius, é tipo assim, é um inimigo muito baixo escalão do Homem-Aranha, então fazer um filme de vilão, trazer o Jared Leto, sabe, que fez umas escolhas bem complicadas aí ultimamente, só que ao mesmo tempo podia sair algo legal, porque um filme de vampiro, meio de terror, suspense ali, de super-herói, quem sabe podia funcionar, ele sendo vilão e tal, e o filme é inacreditável, cara, coitado do Jared Leto, porque, cara, por incrível que pareça, na minha opinião, o Jared Leto, ele é uma das únicas coisas boas do filme, sabe? A atuação dele é ok, mas que história zoada, que filme zoado, que direção zoada, cara, que filme merda, mano. Filme muito, muito ruim mesmo. A única coisa que valeu a pena acompanhar em relação ao filme do Morbius foi que, apesar do filme ter dado um dinheirinho ali pra Sony, não foi uma bilheteria absurda nem nada, mas não deu prejuízo pra eles, o filme era tão ruim que acabou virando meme nas redes sociais e tal. Mas o marketing da Sony viu isso e falou, cara, o filme é ruim, mas entrou no gosto popular e tal, vamos relançar ele nos cinemas, vai dar certo, agora tem apelo, e no boca a boca vai dar dinheiro, mais dinheiro ainda e tal. E o relançamento do Morbius foi um fracasso, cara, um fracasso. Então, esse filme é uma merda monumental. E o mês de abril nós começamos com o lançamento do terceiro filme da franquia Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. Filme aí que ficou marcado pela substituição do Johnny Depp pelo Mads Mikkelsen no personagem do Grindelwald, né, por conta de todas as polêmicas envolvendo o Johnny Depp lá com a Amber Heard. Só que esse filme foi um caso engraçado, porque o filme custou 200 milhões de dólares e fez 406 milhões nas bilheterias. Então, pode dizer assim, numericamente meio que deu certo, né, mas a Warner não ficou nada satisfeita com esse resultado, porque foi uma queda bastante considerável em relação ao segundo. Foi a pior bilheteria dessa saga do Animais Fantásticos e foi a pior bilheteria da saga Harry Potter, cara. Então, assim, o filme não foi bem recebido pela crítica, é bem avaliado pelo público, mas ele também, na contabilidade da Warner, não deu lucro, não. Foi prejuízo para o estúdio e muito provavelmente marcou o fim dessa saga do Animais Fantásticos, né? Tanto é que nas propagandas da HBO Max agora já mostram que, tipo assim, Animais Fantásticos, trilogia completa. E o próprio ator que faz o Newt Scamander falou recentemente que a Warner não tem plano de fazer um outro filme, então
morreu essa franquia. E nunca me chamou atenção, nunca me despertou interesse. Eu sou mega fã dos filmes de Harry Potter, eu gosto dos livros também, mas esses filmes de Animais Fantásticos nunca me chamou atenção. E acabou que até hoje eu nem vi esse filme. Outro filme que foi lançado no mês de abril foi o filme O Homem do Norte, dirigido aí pelo Robert Eggers, de O Farol, de A Bruxa, que vai fazer o Nosferatu agora. Esse era um filme que eu estava até bastante empolgado para ver, porque é um diretor que faz muito filme de terror, e eu não sou muito fã de filme de terror, então esse filme ia fugir um pouquinho, assim, algo mais épico, mais drama, então eu achei que poderia funcionar. Só que, cara, eu não sei o que aconteceu, parece que eu meio que perdi o hype, sabe? Aí aconteceu, o filme passou e até hoje eu não vi o filme. Mas esse eu ainda vou ver. Só que não foi somente o meu dinheiro que o estúdio não viu em relação a esse filme, porque o filme custou mais de 70 milhões de dólares e arrecadou somente 69. Então, se você considerar, além do orçamento, a verba de marketing, o filme deu prejuízo. Apesar do filme ter sido aclamado pela crítica e ter uma nota razoável ali de público. Entrando no mês de maio, que é o mês do meu aniversário, nós tivemos o lançamento de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Filme aí que marcou o retorno do Sam Raimi, né, o grande diretor aí da trilogia do Homem-Aranha lá do Tobey Maguire, de volta ao subgênero dos filmes de herói. E assim, eu particularmente até que gostei do filme. Eu sei que ele tem os seus problemas, principalmente em relação a ritmo, ali o final eu achei meio arrastado, não condiz muito com o começo do filme. Em geral eu gostei, fui no cinema com meu pai dormiu metade do filme. Só que eu até falei aqui no canal, bem lá no comecinho, dos primeiros vídeos que eu lancei aqui no canal falando de cinema, eu fiz meio que uma reação à reação que a galera tava tendo na internet em relação a esse filme, porque eu acho que quando falou essa questão de multiverso, várias versões de personagens, eu acho que tudo isso, juntando com os rumores e os vazamentos que estavam tendo na internet, fez com que a expectativa da galera ficasse muito alta, principalmente em relação a essas participações especiais, e no final das contas o filme não entregou tanto assim. Mesmo as participações especiais dos Illuminati lá, eu achei meio esquisita, sabe? Eu achei mal ajambrado na história. E, obviamente, isso não é culpa das pessoas que foram ao cinema com expectativa alta, certo? Isso é mais culpa dos criadores de conteúdo e da galera que fica compartilhando esses rumores que escutam no Reddit e tal, e já tomam como verdade, como um cara que é insider aí de Hollywood. Então, cara, isso é muito complicado. Eu até fiz um vídeo aqui no canal onde eu falei bastante sobre a questão de vazamento, como isso influencia na nossa experiência com o filme. Tá passando os cards agora. Minha voz acabou. Só que tirando essa questão toda, o filme foi um sucesso comercial, né? Custou ele 200 milhões de dólares, fora a verba de marketing da Marvel, que é gigantesca, e fez quase $1 bilhão de bilheteria. E no mês de maio nós também tivemos a estreia de um dos maiores fenômenos do cinema em 2022, que foi o filme Top Gun Maverick. Assim, cara, o Tom Cruise é uma super estrela de Hollywood, leva bastante gente pro cinema, gosta de ficar fazendo as suas próprias performances ali de dublê, só que eu acho que ninguém esperava que o segundo filme do Top Gun fosse fazer tanto, mas tanto sucesso assim. Foi a segunda maior bilheteria de 2022 e tem vários relatos aí, cara, de tipo assim, que mesmo depois de muito tempo em exibição, cara, as salas continuavam lotadas de gente. Então assim, cara, o Top Gun Maverick foi um sucesso completo, foi um estouro de bilheteria, o filme foi super bem recebido pela crítica, é bem avaliado pelo público, então filmaço. Chegando na metade do ano, nós tivemos o lançamento de Jurassic World Domínio. Mas esse filme é um caso curioso, porque eu vi pouquíssimas pessoas falando bem do filme, a crítica detonou o filme, só que curiosamente o filme foi um sucesso comercial, porque ele fez mais de $1 bilhão na bilheteria. E eu tenho que confessar aqui que não tem como eu ficar nem do lado da crítica, nem do lado do público, porque eu nunca parei para ver nenhum desses 3 filmes de Jurassic World. Nunca me chamou atenção. Outro filme da Pixar que foi lançado em 2022 foi o filme do Lightyear, que meio que queria mostrar a história real por trás do brinquedo do Toy Story, que tinha uma premissa bastante interessante, tinha tudo para ser bom, só que o filme não foi tão bem assim de bilheteria. Pelo menos nesse caso aqui a Disney aprendeu e não fez aquela estratégia de lançar simultaneamente Disney Plus e cinemas, mas o filme custou $200 milhões e arrecadou somente 226 milhões. Então se você considerar ali a verba de marketing, a parte do orçamento, provavelmente o Lightyear aí teve um prejuízo bastante considerável. Entrando no mês de julho, nós já começamos com um sucesso que foi o filme do Elvis. E esse filme do Elvis é um filme bastante interessante porque ele tem esse apelo de blockbuster, porque trata de um dos maiores cantores que todo mundo conhece, todo mundo já pelo menos ouviu falar do Elvis Presley, que ao mesmo tempo ele é bastante filme de arte, né, com coisa ali de direção, da própria atuação do Austin Butler, né, o cara tá indicado ao Oscar aí, é um cara que mandou muito bem nesse filme, que custou $85 milhões e faturou 287 milhões nas bilheterias do cinema, então foi um sucesso de crítica, de público, o ator está indicado ao Oscar, sucesso. E no mês de julho também foi mês de lançamento de um dos filmes mais controversos da Marvel, que foi o filme Thor, Amor e Trovão.
O filme que contou novamente com Taika Waititi na direção, que tinha se dado bem no Thor Ragnarok, e com a volta da Natalie Portman para viver a Jane Foster como Thor, né, que é a saga bastante conhecida aí do Jason Aaron nos quadrinhos, né, a deusa do trovão. E muito embora o filme tenha dado bastante dinheiro de bilheteria, foi um dos filmes aí mais discutidos e controversos na internet, né? E mais uma vez aqui eu tenho que ficar mais do lado da crítica, porque eu também não gostei desse filme. Muito embora eu gosto pra caramba do Thor Ragnarok, gosto do Taika Waititi como diretor. Foi muito bacana ver a poderosa Thor no live action, mas cara, o filme é ruim, cara. A história é ruim e principalmente o filme ele tem um problema de direção, sabe, de condução da história. Porque eu acho que o grande mérito do Taika Waititi foi ter feito uma mudança no Thor pra deixar o Thor um pouco mais bem-humorado, sabe? Porque o tom sério dos dois primeiros filmes e do próprio primeiro Vingadores não estava funcionando muito bem e tal, parecia que até o próprio ator também não estava muito satisfeito, à vontade no papel. Só que no Thor, Amor e Trovão ele foi pro extremo oposto, cara, porque o filme é muito bobo, é muito besta, sabe? Ele não se leva a sério e o problema é, tipo assim, não é ter piada no filme, não é nem ter muita piada no filme. O problema é que o filme não se leva a sério, sabe? Em certas ocasiões, em certas situações. Então, assim, é engraçado a gente ver lá o Matt Damon fazendo teatro dos eventos, da mitologia nórdica, dentro de Nova Asgard, aqui na Terra, que a gente já tinha visto no Thor Ragnarok também. Só que, por exemplo, tem uma cena no filme que o Thor encontra a Lady Sif e ela tá toda ferida e tal, ele tenta ajudar, mas ela fala, não, deixa eu aqui pra eu morrer e ir pro Valhalla. E aí começa uma discussão sobre o Valhalla, porque ela lutou na batalha, perdeu o braço e tal, só que ela sobreviveu à batalha, e o Thor fica falando, não, mas só o seu braço vai pro Valhalla, porque só ele que morreu em batalha e tal. Cara, umas piadas assim, totalmente fora do tom, e que não leva a sério o próprio universo do Thor. Então assim, o filme foi um total desperdício, cara, desperdício do talento que o Taika Waititi tem, que demonstrou no terceiro filme, desperdício do elenco, porque o Christian Bale, na minha opinião, tá muito bem no filme, a Natalie Portman no geral tá bem no filme, apesar daquelas cenas de comédia ali, que você vê que ela não tem muito timing pra comédia, embora é uma excelente atriz pra parte dramática. Sem falar que nas histórias que ele se baseou, né, que é o arco do Jason Aaron, da Jane Foster, e no Carniceiro dos Deuses, são duas histórias boas, muito bem faladas pelo público dos quadrinhos. Então, cara, foi um total desperdício. O mês de agosto foi um mês mais econômico para o cinema e o único lançamento que vale a pena a gente mencionar aqui é o do filme Trem Bala, que é um filme de ação dirigido pelo David Leitch, que não tem nada a ver com o David Fincher do Clube da Luta, mas é o David Leitch que fez o Deadpool, que tá por trás ali do John Wick, do Anônimo, do Atômica. E muito embora o filme tenha tido uma recepção dividida por parte da crítica, o filme foi um grande sucesso de público, porque o filme custou 85 milhões de dólares e faturou quase 240 milhões nas bilheterias. Então, pelo menos comercialmente, foi um sucesso. Já no mês de setembro, nós tivemos outro caso curioso, porque no dia 1º de setembro foi lançado nos cinemas o filme Era Uma Vez um Gênio, que é o primeiro filme do George Miller desde o lançamento do Mad Max Estrada da Fúria. Então é um diretor bastante conhecido, que o último filme dele foi um baita de um sucesso comercial, que deveria ter um certo apelo do retorno do George Miller. O filme tem um elenco bacana, com Idris Elba e a Tilda Swinton, foi bem recebido pela crítica, até bem avaliado pelo público, mas ele foi um verdadeiro fracasso de bilheteria, porque o filme custou 60 milhões de dólares e não conseguiu arrecadar nem 20 milhões, então foi um baita de um prejuízo pro estúdio, o que é uma pena, né, ver um diretor tão conhecido e tão bom como é o George Miller, um filme que é bastante elogiado, eu particularmente ainda não vi, mas quero ver, mas que você vê que apesar de tudo, são diretores assim que não tem mais apelo popular, nem mesmo às vezes os filmes mais ou menos conseguem arrecadar um dinheiro bacana. Só que o mês de setembro também é um mês de sucesso, porque foi o mês de lançamento de A Mulher Rei, filme protagonizado e produzido pela nossa queridíssima e excelente Viola Davis, que deu a vida por esse filme na divulgação, na própria atuação dela e tal. E a Viola Davis falou em diversas entrevistas que o mais difícil foi convencer produtores a injetar dinheiro nesse projeto, por se tratar de um filme bastante nichado, com uma história bastante diferente, né, que conta a história daquelas guerreiras de Daomé. É claro que o filme dá uma certa romantizada, não vá procurar no filme uma descrição histórica acurada, porque o filme toma suas liberdades e tal, mas ainda assim ele usa um pano de fundo histórico importante e representativo para contar uma história relevante para um blockbuster de ação. E nós estamos falando aqui de um filme relativamente barato, porque ele custou somente 50 milhões de dólares e faturou quase 100 milhões nas bilheterias. Então foi um sucesso bastante retumbante aí, chegou a ficar várias semanas assim, liderando bilheteria. Além de, claro, ter sido aclamado pela crítica e ter uma excelente avaliação do público. Entrando agora no mês de outubro, eu vou falar aqui sobre um filme de terror, né? Quem conhece aqui o canal sabe que eu não sou muito fã de filme de terror, e obviamente eu nem tive coragem de ver esse filme, porque não me agrada em nada esse tipo de filme,
Mas eu tenho que fazer menção aqui do filme Terrifier 2. Nós estamos falando de um filme de baixíssimo orçamento que custou menos de $1 milhão para ser feito e que já arrecadou ao redor do mundo quase 15 milhões. E muito embora esse seja um valor inexpressivo, porque quando a gente fala de blockbuster, a gente fala de 100 milhões, 200 milhões, só que como o filme é de baixo orçamento, o pulo do gato dele, na verdade, foi o marketing, porque ele teve um marketing bastante pesado nas redes sociais e principalmente com aqueles relatos bizarros que a gente sempre vê em filmes de terror. Fulano de tal estava na sala de cinema e desmaiou quando viu o filme. Fulano de tal estava vendo um filme e vomitou de tão nojento que era a cena. Esse marketing, utilizando esses casos isolados pelo mundo, acabou fazendo que esse filme ganhasse as redes sociais ali nas discussões e o pessoal foi ver de curiosidade para ver se era verdade. O filme foi lançado no ano passado nos Estados Unidos, mas está chegando em vários mercados somente agora, em 2023, inclusive no Brasil, chegou somente esse ano. Mas esse filme é muito bem avaliado pela crítica e também pelo público, e nem se me desse 15 milhões eu assistiria um filme desse. Que Deus me livre. O mês de outubro também foi o mês de lançamento do filme Amsterdã, que conta com um elenco bastante estrelado. E lembra que eu falei do macete. Quando o filme tem muito astro de cinema, que cobra caro e por conta do diretor abaixa o cachê e junta um monte de estrela no mesmo filme, já liga o seu alerta que tem chance do filme ser ruim. E no caso de Amsterdã, além dele não ter sido bem recebido pela crítica, ele também foi um fracasso de bilheteria. Porque ele teve um orçamento de $80 milhões e arrecadou somente $31 milhões nas bilheterias. Então nem um elenco que conta com Christian Bale, com Margot Robbie, com Rami Malek, com John David Washington, com Anya Taylor-Joy, com Robert De Niro, nem essa galera conseguiu salvar esse filme do fracasso que ele foi. E para finalizar o mês de outubro daquele jeito, tivemos o lançamento do filme do Adão Negro. O projeto que até então estava com essa banca de mudar a hierarquia de poder da DC, que ia trazer o Henry Cavill de volta como Superman, ia organizar a casa. E cara, que filme horroroso. Eu acho que se o Morbius fosse um pouquinho melhor, ele estaria pau a pau com o Adão Negro pra mim, um dos piores filmes de herói que eu já vi na minha vida. Só não tá porque o Adão Negro ainda tem alguns méritozinhos em relação ao filme do Morbius, mas sim, foi um filme que não deu certo, nem o The Rock divulgando pra caramba o filme nas redes sociais, falando que, botando banca, que o filme ia ser revolucionário e não sei o quê, e na verdade não foi. Na verdade, durante o filme você nem vê tanto esse amor do The Rock pelo projeto, que ele ficou falando que a gente fiquei 15 anos esperando para fazer esse filme. E na hora de entregar mesmo, pra mim não entregou tudo que poderia entregar. Então assim, ele até tem uma boa avaliação do público, mas ele não foi bem recebido pela crítica e também não foi muito bem das bilheterias. E esse é mais um caso diferente. Por quê? O filme do Adão Negro teve um orçamento estimado entre 190 e 260 milhões de dólares. E ele arrecadou 392 milhões. E muita gente poderia olhar esse número e falar, deu dinheiro, foi sucesso. Mas a questão é que esse filme teve uma verba gigantesca de marketing e teve também dinheiro de refilmagem. Então o resultado da contabilidade que a Warner fez falou que o filme deu um prejuízo de mais de 100 milhões de dólares para o estúdio. Foi um fracasso completo e quando veio o James Gunn para organizar a questão do DC, o Adão Negro já foi logo descartado. O James Gunn foi meio político ali em falar, talvez ele possa ser usado, a porta vai continuar aberta para o Dwayne Johnson, novos projetos e tal. Mas na real mesmo, o James Gunn não deve utilizar o Adão Negro e na minha opinião nem deve, porque ele faz parte de outro universo. Teve várias matérias aí que mostraram que o The Rock foi bastante antiprofissional e antiético na parte do filme. Ele meio que ignorou a hierarquia de poder que tinha dentro da Warner, ignorou a posição de um e foi procurar um executivo mais acima, fez reunião secreta, queria criar um microverso dentro do universo da DC na Warner. Então foi tudo muito complicado essa parte do Dwayne Johnson, então acho que provavelmente o Adão Negro foi enterrado de vez. Saindo do universo da DC e voltando ao universo da Marvel, o mês de novembro iniciou com o lançamento de Pantera Negra 2, Wakanda para Sempre. Esse, sem dúvida, é um dos filmes mais desafiadores aí para a Marvel, porque além de continuar uma história e criar novos personagens, novas tramas e conectar com o universo da Marvel, a Marvel ainda tinha que lidar no roteiro, infelizmente, com o falecimento do Chadwick Boseman, que nos deixou alguns anos atrás. Para quem, assim como eu, não pôde ver o filme no cinema, ele já está disponível lá no Disney Plus, na data de gravação desse vídeo, mas nós podemos dizer que o Pantera Negra 2 foi um sucesso, porque ele foi muito bem recebido pela crítica, muito bem avaliado pelo público e deu bastante dinheiro aí pra Marvel. Se ele conseguiu de fato entregar a história mesmo, aí é outra coisa, eu teria que ver o filme para voltar aqui para conversar com vocês. Mas com certeza a Marvel finalizou o ano de 2022 sem nenhum prejuízo comercial.
Saindo na Marvel, mas permanecendo na Disney, em novembro também foi o mês de lançamento do filme Mundo Estranho, um filme aí que sofreu bastante por uma péssima campanha de marketing. Eu, por exemplo, não fiquei sabendo do filme até dias antes do filme ser lançado nos cinemas, mas muito embora esse filme tenha sido bem recebido pela crítica e tenha uma avaliação ok ali de público, o filme foi um fracasso comercial, porque ele teve um orçamento de mais de 100 milhões de dólares e não conseguiu arrecadar nem 75 milhões. E segundo vários sites ali, considerando o orçamento e verbas de marketing e gastos e tal, o filme pode ter gerado um prejuízo de quase 150 milhões de dólares para a Disney. E chegando no último mês do ano, nós já começamos com um fracasso que foi Babilônia, do Damien Chazelle. Mesmo diretor de filmes aí como La La Land e O Primeiro Homem, que são dois filmaços, mais uma vez é um filme que reúne muita estrela, tem Brad Pitt, tem Margot Robbie, tem Tobey Maguire, e o filme foi um fracasso de bilheteria. Além de não ter sido recebido bem pela crítica e também não ter uma boa avaliação do público. E para finalizar o ano de 2022, nós tivemos o lançamento de um dos maiores filmes da história do cinema, que foi o segundo filme de Avatar. Antes do lançamento do filme havia muita especulação, porque o orçamento tinha estourado, porque adiamentos, pandemia, já é um filme caro por natureza e essas coisas foram encarecendo ainda mais o filme, a ponto do James Cameron falar que se o filme não fizesse mais de $1 bilhão, ele não ia se pagar, ia dar prejuízo para a Disney. E nas redes sociais tinha essa discussão, poxa, será que o segundo Avatar vai conseguir repetir o mesmo feito do primeiro, de ser uma das maiores bilheterias da história do cinema? Será que vai dar certo, que tem esse apelo? E aí eu lembro que quando o filme foi lançado, no primeiro fim de semana ali, ele foi meio mais ou menos, meio patinando e tal, só que ele foi crescendo. E hoje, cara, ele tá com mais de 2 bilhões nas bilheterias. Olha que loucura, cara. Das 5 maiores bilheterias da história do cinema, o James Cameron tem 3 filmes lá. O primeiro Avatar, o segundo Avatar e o Titanic, cara. O cara é uma máquina de fazer dinheiro. Só que, cara, esse sucesso é totalmente justificável porque o filme é maravilhoso, cara. É uma experiência, tipo assim, de você ter que ver numa sala de cinema mesmo. É claro que, como todo filme, ele tem os seus problemas, tem os seus pontos negativos, mas, cara, não somente a parte técnica é um deslumbre, é um colírio para os olhos, como é uma história simples e amarradinha e que funciona, sabe? Até porque, em momento nenhum, o Avatar se vendeu como um filme super cabeça, cheio de metáforas, mega complexo. Em momento nenhum ele se vendeu assim. É um filme simples, com uma temática simples, sabe? Muito tocante, muito bem feito, muito bem dirigido pelo James Cameron. Então, é um filmaço, foi um sucesso de bilheteria, muito bem recebido pela crítica, bem avaliado pelo público. Então, cara, para fechar o ano, Avatar foi um sucesso completo. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. O que você achou de 2022 no cinema? Te agradou? Te desagradou? Você acha que teve muita coisa boa, muita coisa ruim? Qual filme que você achou mais surpreendente? Qual que você gostou? Qual que você não gostou? Deixa tudo aqui nos comentários para a gente trocar uma ideia sobre esse assunto. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito e clicar no sininho para ativar as notificações, porque aí sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar rapidinho. Não esquece de deixar um like aqui nesse vídeo, compartilhar com seus amigos e no mais é isso. A gente se vê no próximo vídeo.